Aqui é Felipe Lintes e em mais um vídeo áudio venho trazendo as principais notícias do momento. Mas é claro, antes de tudo já vou pedindo para que você se inscreva em meu novo canal. Para isso, saiba que é muito rápido e fácil. Basta clicar agora nesse card que está aparecendo aí, ó, no seu lado direito, no topo da tela. Aí você vai clicar, vai ser levado ao meu canal, aperte o botão inscrever-se e ative o sininho, para que assim você seja notificado de todo vídeo que a gente postar por lá, beleza? Agora, vamos para o nosso assunto. Como vocês bem sabem, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e também do Congresso Nacional, acabou de ser obrigado por parte do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, em decisão monocrática, sozinho, de forma isolada, é preciso deixar isso muito claro, a obrigatoriedade do Senado Federal a abrir a CPI da Covid. Sim, na verdade, o que eles querem é cavar um crime de responsabilidade do presidente Jair Messias Bolsonaro e assim, verificando as ações e possíveis omissões do governo em meio ao momento que nós estamos vivendo, emplacar um impeachment, repito, baseado num possível crime de responsabilidade. Querem a todo e qualquer custo tirar o presidente Jair Bolsonaro da corrida eleitoral em 2022 para assim deixar o caminho extremamente aberto para o bandido chamado Luiz Inácio Lula da Silva e, claro, toda a harmonia entre os três poderes voltar a ser uma enorme realidade. A gente sabe muito bem que harmonia é essa, né? Bom, e o assunto deste vídeo é justamente para tratar sobre isso. Até porque, após críticas de Bolsonaro, o Supremo diz em nota que toma decisões conforme a Constituição e as leis. Pois é, o Supremo respondeu Bolsonaro. Bom, se você quer entender melhor o que está acontecendo, então vem comigo no trecho a seguir. Olhem só essa notícia aí na sua tela. Após críticas de Bolsonaro, Supremo diz em nota que toma decisões conforme a Constituição e as leis. O STF também afirmou que eventuais questionamentos a decisões da Corte devem ser feitos por vias recursais próprias, contribuindo para o espírito republicano. A nota do tribunal foi divulgada pouco depois de o presidente Jair Bolsonaro criticar a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso de ordenar a abertura de uma CPI da Covid no Senado. Numa rede social, Bolsonaro escreveu em relação a Barroso que falta-lhe coragem moral e sobra-lhe imprópria militância política. Bolsonaro disse ainda que Barroso se omite ao não determinar ao Senado a instalação de processos de impeachment contra ministro do Supremo. A nota do STF, em resposta ao presidente, não cita especificamente Bolsonaro, mas claro que já manda o recado, né? Olha ela aí. O Supremo Tribunal Federal reitera que os ministros que compõem a corte tomam decisões conforme a Constituição e as leis e que, dentro do Estado Democrático de Direito, questionamentos a elas devem ser feitos nas vias recursais próprias, contribuindo para que o espírito republicano prevaleça em nosso país. O pedido de criação da CPI foi protocolado no dia 15 de janeiro por senadores que querem apurar as ações e possíveis omissões do governo Bolsonaro na crise. Ao todo, 31 senadores, que estão certamente com saudade da época da boa articulação, assinaram um pedido de criação da comissão. 4 a mais que os 27 exigidos pelo regimento interno do Senado. A comissão, no entanto, ainda não tinha sido instalada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Pacheco dizia considerar que a instalação da CPI durante a fase crítica do momento poderia agravar a instabilidade institucional em vez de ajudar no combate. O governo também não queria a instalação da comissão. Barroso afirmou que a Constituição estabelece que as CPIs devem ser instaladas sempre que 3 requisitos forem preenchidos: assinatura de 1/3 dos integrantes da casa, indicação de fato determinado a ser apurado e definição de prazo certo para a duração. Horas, o próprio Senado tem autonomia suficiente, sem qualquer autorização do Supremo Tribunal Federal ou qualquer outra casa legislativa, como por exemplo a Câmara dos Deputados ou quanto mais ainda do presidente da República, para poder abrir ou fechar, encerrar, fazer o que quiser em relação a uma CPI. Simples. O Senado tem autonomia, tem vida própria. E agora, nessa decisão monocrática, o STF, através do ministro Luiz Roberto Barroso, decidindo a obrigatoriedade da abertura de uma CPI. Pelo amor de Deus, eu nunca vi isso na minha vida. Apesar que tanta coisa que a gente nunca tinha visto, né? Acho que só falta a gente ver elefante em cima de árvore. Outra coisa que eu achei muito interessante na nota do Supremo é quando eles afirmam que estão basicamente ali para defender a Constituição, portanto algo que é previsto na própria Constituição de 88 em relação ao papel exercido pelo Supremo Tribunal Federal. Mas o que nós estamos vendo, infelizmente, é a legislação feita pelo Supremo ao invés do papel
como este de legislar ter sido destinado somente ao Senado e também à Câmara dos Deputados, às casas legislativas. Outra coisa que me surpreende muito é que eles dizem defender a Constituição, mas ao mesmo tempo afirmam que estão sempre preocupados com as normas legais, os regimentos, etc. E claro, preocupados com a democracia. Mas o que fizeram em relação à soltura de um bandido chamado Luiz Inácio Lula da Silva? Lá atrás, ministros como o próprio Gilmar Mendes passaram a entender praticamente do dia para a noite de que a prisão após condenação em segunda instância em um momento era válida e depois, quando o Lula virou réu, acabou decidindo-se que a prisão após condenação em segunda instância, ela era inválida, ela era inconstitucional. Horas, meus amigos, será, não estou afirmando, mas será que temos aqui dois pesos, duas medidas? Será que a jurisprudência, o entendimento do Supremo Tribunal Federal hoje está pautada de acordo com o réu? Agora, a grande pergunta que eu faço é a seguinte: em que momento, por exemplo, um ministro do Supremo Tribunal Federal, como o próprio Luiz Roberto Barroso, vai exigir no Senado Federal a abertura da CPI Lava Toga? Olha, uma boa pergunta, hein? E aí, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, cadê os outros 10 ministros? Será que vocês têm coragem de pedir a abertura da CPI da Lava Toga? Será que vocês vão fazer campanha pela CPI que vai investigar os mandos, desmandos, possíveis atos de corrupção dentro da Suprema Corte do nosso país? Eu duvido, até porque quando a CPI da Lava Toga chegou a ser quase aberta e, claro, uma enorme repercussão na mídia em relação a tal possibilidade, os ministros do Supremo ficaram extremamente preocupados e resolveram mandar na época recados indiretos e outros tantos até diretos aos próprios senadores. Mas é claro, Luiz Roberto Barroso, por exemplo, jamais vai exigir a abertura de uma CPI como da Lava Toga, mas se for para abrir uma CPI que vise tentar emplacar algum crime, possível crime de responsabilidade do presidente da República, pode ter certeza que isso vai acontecer, como acabou de acontecer. Inclusive, o ministro Luiz Roberto Barroso, de maneira monocrática, usurpando, né, das funções, dos limites que o Supremo Tribunal Federal pode atuar. Até porque, como eu disse agora, o Senado Federal ele tem autonomia para abrir, fechar, fazer o que quiser com uma CPI, respeitando o seu próprio regimento interno. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal intervir dentro do Senado. Portanto, o que fica muito claro aqui é que, infelizmente, o Brasil, repito, é aquele da jabuticaba, ou seja, tem coisas que só acontecem aqui. Olha, se você gostou deste vídeo, já sabe, né? Pode ir curtindo e compartilhando ele à vontade com todos os seus grupos de Facebook e WhatsApp. Saiba também que é muito importante que você se inscreva aqui no canal do Crocodilo Reaça e também já vá curtindo e compartilhando e dando joinha nesse vídeo se você gostou, beleza? Agora eu vou ficando por aqui. Meu nome é Felipe Lintz, estou falando daqui do estado de São Paulo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.